Boa noite a todos, paz e graça. Estamos de Paz do volta, Senhor a todos. assim como prometidos, para o nosso podcast Os Alicerces da Adoração. Para dar continuidade sobre o que é a verdadeira adoração. Muito boa noite, Pastor Cedric. Boa noite, Maria Teresa. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui de novo com o Pastor Cedric. Amém. Amém. E, na verdade, sobrou-nos uma sombra de dúvida. Na verdade, diria, uma curiosidade. Porque percebemos que o pastor falou-nos sobre adorar em espírito na edição passada. Sim. E que, na verdade, queremos perceber quando o pastor diz que adorar em espírito envolve o espiritual. Como o pastor pode esclarecer? Ok. Muito obrigado, irmã Teresa. E saudações a todos, irmãos. E vamos tentar explicar um bocado sobre esta questão. E estou feliz que nós temos recebido alguns feedbacks dos irmãos em relação a esta questão. Adorar um espírito e o que isso significa. E na vez passada eu disse que quando eu adoro em espírito, é que Deus é espírito. A melhor forma de enxergar Deus é pelo espírito. E quando se trata do espírito, na verdade, falamos de uma recriação. É como para dizer, e no livro de João 3, aí a conversa do Senhor Jesus com Nicodêmio, ele mostrou a esse doutor da lei como é que nós podemos, na verdade, chegar ao ponto de conseguir o reino do céu. E o Senhor Jesus Cristo lhe disse que a única maneira é de nascer de novo. Esse novo nascimento que nós falamos, na verdade, nós não nascemos segundo a carne, mas nascemos segundo o Espírito. Isso é um privilégio que só aquele que nasceu pelo Espírito consegue, na verdade, estar em contato com o Espírito Santo e poder adorar a Deus. É nesta forma que nós falamos que envolvia o espiritual, no sentido de que não se trata de um homem carnal, mas é um ato que se faz no Espírito. Exatamente. Espero que nós que ficamos com alguma curiosidade, o pastor conseguiu esclarecer. No entanto, queremos prosseguir com o assunto ofertas. E subiu-me, na verdade, de perguntar ao pastor qual é a diferença que existe ou que existiu entre a oferta dada por Caim e por Abel. Porque percebemos que a oferta de Caim não foi recebida da forma correta por Deus. Exatamente. E de Abel foi recebida da forma correta. Como é que tem que ser dado esse sacrifício, essa oferta, na verdade? Ok, a Bíblia nos mostra claramente que esta primeira família teve um colapso e logo depois da entrada do pecado no mundo, Adão, na verdade, foi lançado fora do jardim, junto com Eva. E ali, na fase de aceitação, Adão teve Eva como sua esposa e tiveram 2 filhos. E esses 2 filhos aprenderam junto com os pais como é que honrar a Deus e como é que devemos nos enxergar a Deus. A Bíblia nos mostra claramente como é que a oferta de Abel foi recebida e a oferta de Caim não foi recebida. No livro de Gênesis 4, nós vemos e está escrito claramente no seu versículo de número 3, começamos dizendo: e acontecia ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Aí nós percebemos como é que Abel foi aprovado por Deus e Caim não foi aprovado. Todos nós poderíamos nos perguntar qual é a fonte dessa questão. Olhando para a oferta do que nós falamos na vez passada, representa, na verdade, o que nós trouxemos sobre o altar de adoração, que são nossas palavras, para poder nos dizer a Deus o que Ele é para nós. Desde o tempo passado também eles faziam e apresentavam a Deus. Por acaso, o princípio do sacrifício aqui foi revertido. Enquanto Abel deu das suas primícias, deu
um, um carneiro e Caim deu das plantas, de tudo que ele fazia. O que houve aqui é uma troca do princípio e também uma disposição de coração. A troca do princípio, porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E o sacrifício em si, desde o tempo passado, envolvia, na verdade, o derramamento de sangue. O que Caim em si não percebeu. Mas o facto que a oferta de Abel seja recebida, a base não está muito no princípio, mas está na disposição do coração. Se nós olharmos um pouquinho mais além no versículo número 8, e o Senhor vem se encontrar com Caim e diz a ele: e tu fizeste errado, e se você fizer certo, eu vou aceitar. Isso nos mostra que o Senhor não quer, na verdade, rejeitar as ofertas ou as adorações que nós levamos para Ele, mas Ele quer que nós façamos isso do jeito certo. A Bíblia mostra a disponibilidade do coração de Caim, que era um coração onde havia uma semente de pecado. E o Pedro diz que Caim pertencia ao maligno, e enquanto Abel tinha uma semente pura. O que nós vemos dentro desses dois sacrifícios é alguém, porque Deus sonda os corações. Os corações têm algumas intenções que não agradam a Deus, e outra pessoa que tem, na verdade, uma consciência limpa e que pode se enxergar a Deus. E Deus atenta, Deus está atento, Deus recebe a oferta de quem, na verdade, tem uma consciência limpa, que se aproxima com Ele, não somente em relação ao princípio da oferta, mas o fundo, que é a disponibilidade do coração. Certo. Como estamos a falar da recepção, da nossa adoração para Deus, do nosso sacrifício ou da nossa oferta para Deus, eu gostaria que o pastor esclarecesse uma questão. Quanto às adorações cantadas, nós percebemos que todos cantam adorações profundas. Alguns cantam e Deus recebe e outros não? Boa pergunta. Com certeza. Se eu me lembro no primeiro dia da nossa podcast, nós falamos que todos podem louvar, mas nem todos podem adorar. O fundo das palavras são palavras que foram inspiradas e palavras que pessoas, na verdade, declararam. E para que esta palavra tenha um certo efeito, não podemos apenas declarar, mas devemos viver lá. Isso se torna efetivo quando, numa adoração, eu chego ao ponto de dizer a Deus que Ele é para mim. Eu chego ao ponto de dizer a Deus o que Ele representa para mim. Eu pego uma palavra de uma música qualquer, por exemplo, não sei se a irmã tem algum trecho que pode passar aqui. Um trecho de uma adoração? Exatamente. De entrega? Exatamente. Podemos pegar o trecho de Te dou meu amor, minha paixão. Toda a devoção. Toda a devoção e toda a obediência. Esta palavra são palavras cantadas por muita gente. Se nós olharmos, talvez a Angola toda canta. Mas essa adoração só vale para quem que, na verdade, já deu a Deus toda a sua devoção. Quando nós falamos dar a Deus a nossa devoção, é claro de entender essa pessoa que vive já não para Ele, mas vive para Deus. Eu posso olhar para muita gente aqui, pegando o exemplo de uma fase da vida de uma pessoa que a fase mais boa é a fase do casamento, né? Por exemplo, é que eu estou há 3 dias de casar e chego ao ponto de ouvir a voz de Deus, o Senhor me diz: eu não estou nesse relacionamento, corta agora. Quem deu a Deus toda a sua devoção é quem está disposto a tudo fazer enquanto Deus diz. Se Ele disser agora acabou, você não tem como pensar 2 vezes. Pensamos em Abraão, a vez passada falamos dele como nosso melhor exemplo, e que Deus lhe pediu tudo o que ele tinha e não pensou 2 vezes. Então, cantar essa música e leva a um certo nível de pensar, como Romano 12 diz,
que nós fazemos, na verdade, na adoração um culto racional. E que a minha razão, não canto apenas por cantar, mas eu estou pensando, estou refletindo exatamente se o que estou cantando, exatamente o que eu. Se eu não dei a Deus toda a minha devoção, é que consigo, na verdade, quando tenho um biscate na hora do culto, escolher o biscate e não eu o culto. Essa música não me pertence a mim. Eu tenho outras músicas que posso cantar. Mas estas palavras para declarar para que seja uma adoração, eu sou aquele que, na verdade, vive o que ele canta. O repertório do Filho de Deus está cheio de palavras. E vem pessoas se derramando nos templos, cantando. Mas será que Deus se alegra só nessas palavras? Ou Deus se alegra da fonte dessas palavras? Um coração que vive cada letra desta palavra. É o que nós queremos explicar nos alicerces da adoração para fazer de um jeito diferente, e creio que muitos dos que nos seguem, dos que estão acompanhando, vão pensar e chegou ao ponto de não dizer que não vai ser apenas um barulho que soa, mas o efeito da adoração é quando nós vivemos. Um coração totalmente entregue, um coração, um ser devoto a Deus. Pastor, como estamos a falar de adorações, não é, cantadas, eu gostaria que o pastor, na verdade, esclarecesse mais uma vez sobre o projeto Ser para Dizer. A música principal, Ser para Te Dizer, ela é direcionada exatamente para quem? Para quem já é verdadeiro ou para quem é cristão e não consegue adorar verdadeiramente? Chamar a razão esse cristão para perceber como deve adorar. Ok, muito obrigado. Esse projeto, na verdade, é designado para os adoradores, os que são verdadeiros. É uma expressão do que nós somos, razão pela qual nós conjugamos no presente ser para te dizer. É o exemplo de alguém que vive e que não quer tropeçar, razão pela qual nós falamos que não quero ser um vaso quebrado, nem um cristão disfarçado. Eu estou exprimindo a Deus o que eu sou, na verdade, e mostrando a Ele a minha completa convicção de poder pertencer a Ele, e também quero lhe mostrar que meu desejo é de não perder essa graça. Quando nós falamos que essa hora já chegou para a adoração verdadeira, pois Cristo já derramou o sangue que nos liberta para nos tornarmos verdadeiros adoradores. A hora já chegou, mas esta hora chegou não para todos, mas para aqueles que despertaram e que seguiram o princípio de eu fazer em verdade e também em espírito. Então, este álbum que virá, Ser para Te Dizer, e os que vão cantar, irmão, sabe que tivemos alguns problemas já com os vasos que fizeram parte deste álbum. E que dentro do nosso grupo eu dizia às pessoas: tu não cantes o álbum, você não vive o que está dentro dessas palavras. Muitos irmãos que começaram conosco a gravação não acabaram, porque nós vimos que o tipo de vida não estava adequado ao que nós queríamos cantar. Não faz sentido apresentar um projeto e você próprio está completamente reprovado no projeto. Não faz sentido. A razão pela qual nosso foco é nos mantermos firmes, e daqui em diante que Deus nos ajude para que a nossa identidade se mantenha até o final, para que não venhamos a tropeçar e que continuamos a ser verdadeiros adoradores. Exatamente, quase no final ainda pergunta ao pastor Cedric como pode caracterizar um verdadeiro adorador em termos comportamentais. Um verdadeiro adorador em termos comportamentais. Ok. É tão simples ver e dizer a todos que nos seguem lá: um verdadeiro adorador, o que se vê nele são os frutos do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus Cristo, irmãos, o que foi salvo foi nosso espírito, na hora. Mas a salvação completa é quando nós conseguimos manifestar ou representar o que chamamos o caráter de Deus. Deus é Espírito, sim,
Deus é amor, ele tem também uma alma. E esta alma que nós, como filhos de Deus, como Deus nos concedeu uma alma, a nossa alma deve chegar ao ponto de ter o caráter de Deus. A Bíblia não nos fala da unção para poder distinguir os bons e os maus. Não nos fala através da sua unção ou através de alguma coisa. Mas a única referência que temos na Bíblia é pelos seus frutos que nós podemos os conhecer. E quais são esses frutos? O amor. Eu não posso cantar que eu sou de Deus, mas na verdade, fora do templo, eu sou alguém que tem um comportamento que choca os outros. Eu não posso cantar que minha devoção está em Deus, é uma coisa, a pessoa, Senhora, buscarei que me hospede em sua casa, quando na verdade as pessoas não encontram nenhum motivo de alegria. Quando eu espalho em vez de juntar. Então, isso não é bom. Colossenses 3,3 nos diz que o próprio Espírito de Deus testifica. Nosso Espírito somos filhos de Deus. Ali ele diz que nós somos escondidos em Cristo e Deus. Essa dupla proteção nos confirma no interior quem nós somos. Pela verdade é verdadeiro. Não precisa perguntar a alguém para dizer será que eu sou bom? Será que eu tenho um bom caráter? O Espírito Santo vai falando dentro da pessoa e vai convencendo e vai dizendo, e nós chegaremos ao ponto de nos avaliar para dizer onde é que nós precisamos reparar e onde é que nós precisamos manter o que já é bom. Então, respondendo essa pergunta, eu falei dos frutos do Espírito Santo. Podemos citar, são vários. O fruto é um só, repartido em várias virtudes, como a bondade. O adorador é bondoso, com alegria. Nós encontramos pessoas frustradas dentro do templo, mas que adoram. Encontramos pessoas tristes dentro do templo, mas que adoram. Não. Adoração não é lamentação. Adoração não é chorar por frustração, chorar por tristeza. Não. Adoração é chorar por alegria. Eu vou chorando porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Então, são esses exemplos. Podemos falar outra vez também do domínio próprio. Quem é adorador, o seu comportamento, ele tem um comportamento estável. Pouco importa, nós cantamos, te louvarei, não importa as circunstâncias, pouco importa o que acontecer, se o dólar subir, o dólar baixar, eu sempre vou adorar. A nossa irmã Sofia cantou de dia, de noite, tempo bom como tempo ruim, vamos adorar. E é nessa vertente que o comportamento do adorador se manifesta. Revista-se de todos esses comportamentos. Você que está ali do outro lado, continue ligado conosco. Nós estamos disponíveis para fornecer sempre ensinamentos sobre adoração. Esteja conosco. No final, nós faremos questão de deixar mais um trecho do Ser para Te Dizer. Ouça a profundidade dessa letra. Estamos juntos. Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima. E ser um verdadeiro adorador.